Retornando aqui, para dar continuidade à nossa aula, na página 15 do nosso caderno de atividades, a gente vai ver aqui os dois ossos referentes ao sacro. Primeiro, vamos nós. O número 1 aqui, como acidente anatômico, seria o quê? Vamos lá, escrevam aí, número 1, vê se vocês lembram. Número 2. O número 1, então, asa sacral. Asa sacral. O número 2, aquela borda mais larga que eu falei, promontório. É o que vai ajudar, né, vai dar também, né, mais uma proteção para L5. Então, promontório. O número 3 é a base. Então, 1 é a asa sacral, o 2, o promontório, o 3, a base. O número 4, o processo articular superior. Número 5, todas essas linhas aqui mais grossas, ó. Crista sacral transversal, transversal. E o número 6, o forame sacral anterior. Lembra que eu falei que temos o anterior e o posterior? Nesse caso aqui eu estou pedindo o anterior. E o número 7, aquela parte mais fina, que nós vamos colocar como ápice, certo? Vamos agora para a face posterior. Número 8 aqui, ó, crista sacral mediana. O número 9, olha, aquela reunião de 4 amigos que eu falei, que ficam lá atrás. E aí a gente tem o número 9, ó, os cornos sacrais. E o número 10 é aquela abertura entre os dois, né? Porque dois juntos não vai poder. Então, a abertura dos dois nós vamos chamar de hiato, ok? Hiato sacral, cornos sacrais. O hiato é a separação dos dois cornos sacrais. E número 11 aqui, terminando a parte posterior, a tuberosidade sacral. E aí a gente concluiu o caderno de atividades, ok? A próxima página, 16, vocês vão encontrar um cóccix sozinho lá. E aí a gente vai observar o número 1, aqueles dois amigos, né? Estão sempre separados. A gente vai ter aqui o corno coccígeo ou coccigeano, também pode ser. E o número 2, o processo transverso do cóccix. Então, número 1, corno coccígeo. E número 2, processo transverso do cóccix ou processo transverso da CO1. Fechou? Muito bem. Seguindo aí, vamos para o nosso último tópico da aula de hoje, que nós vamos estar falando sobre as características individuais. Então, nós já vimos as características gerais de uma vértebra, vimos as características regionais, características da região cervical, da região torácica, da região lombar, do sacro, né, que são uma área também diferenciada, do cóccix. E agora a gente vai estar falando de algumas vértebras que têm características individuais. Por que agora? Por que individuais? Porque só elas têm, são características próprias daquela vértebra. Elas não se enquadram em nenhuma característica. Então, são características individuais. Pois bem, a primeira dela, que nós vamos estar falando, é a primeira vértebra da coluna, que é chamada de C1, que tem um nome, ela tem nome, e o nome dela significa Atlas, ok? Então, ela aqui recebeu esse nome, Atlas, por sustentar o peso da cabeça, né? O peso do crânio todo fica aqui, se referindo, né, a Zeus, né? Aquela figura que a gente tem dele carregando o mundo, né? Carregando a terra toda no ombro. E aí, o Atlas, ele recebeu esse nome, né, em homenagem a Zeus. Pois bem, por quê? O que a gente, olhando essa vértebra aqui, a gente já vê que ela é uma vértebra diferente. Vocês estão vendo corpo nela? E não vejo corpo.
Ah, mas eu vejo forame transverso. Ah, sim, mas forame transverso é uma característica da região cervical. Então, vocês veem o processo espinhoso bifurcado, que também é uma outra característica? Não, não vejo. Mas vejo uma outra coisa aqui na frente, ela tem uma massa aqui do lado. Então, a gente está observando... Desculpa, garganta ruim. A gente está observando que, além das características da região cervical, por exemplo, forame transverso, ela tem outras características que somente ela tem. Por isso, ela se enquadra nas características individuais. Vamos observar comigo aqui essa imagem cheia de nomes, cheia de acidentes anatômicos. Muito bem. Esta daqui é aquela visão que nós vimos, né? Uma visão superior. Então, a gente observa aqui, ela não tem corpo. Então, a primeira característica dela é que ela não tem corpo. Mas ela não tem corpo para se articular com outra, mas, em compensação, ela tem uma massa lateral aqui, ó. Essa massa lateral é a que vai se articular com um osso occipital. Então, quando a gente estudou occipital, vamos puxar aí na memória, vamos lá, occipital. A gente, entre, né, o forame magno, aquele forame grande, né, que ia dar passagem para a medula espinhal, então o occipital, ele encaixado aqui, vamos imaginar ele aqui. Então, aqui no meio, esse forame vertebral, ele vai de encontro ao forame magno que a gente viu no osso. E do lado do forame magno, lá no osso occipital, vocês vão lembrar que nós tínhamos os côndilos occipitais. Esses côndilos, eles se apoiavam no atlas, que eu falei, ela se articula com o atlas. Então, os côndilos, aqui a gente vai observar, vamos dizer assim, a impressão digital dos côndilos, né? Os côndilos, então, eles se apoiam aqui, ó. Então, a gente pode dizer que ela não tem corpo, mas ela tem uma massa lateral que se articula com o occipital, correto? Uma outra característica dela é que ela não tem processo espinhoso, ó. Processo espinhoso ela não tem. O que a gente vai chamar aqui de tubérculo posterior. Então, a gente tem um maior, que é o posterior, e vamos ter um menorzinho, que é anterior. Então, tubérculo posterior e tubérculo anterior. Forame vertebral, precisa escrever? Não, forame é a característica de todos. Então, a gente precisa entender que o atlas, ele tem como característica individual os seguintes itens. Não tem corpo, mas tem uma massa lateral para se articular com o occipital. Não tem processo espinhoso, mas tem o quê? Tubérculo posterior e tubérculo anterior, ok? Essas duas estruturas, elas vão marcar o atlas. Então, eu queria que vocês anotassem, né? Fizessem aí uma anotação sobre essas características, porque são importantes para a gente. Uma outra visão aqui, a visão inferior dela, a gente vai observar aqui, ó, já diferente essa face, olha, é arredondada, porque ela vai se articular com o áxis, que é a segunda vértebra. Então, aqui é a primeira se articulando com o occipital. E na parte de baixo dela, na parte inferior, a gente vai ter ela arredondada, né, essa face articular aqui, porque ela se articula com o áxis, a gente vai ver mais à frente. Deixa eu ver aqui. Então, esse arco maior que a gente vê aqui é o tubérculo, a ponta aqui, o tubérculo posterior. E o menorzinho, gravem isso que vai ajudar vocês, é o tubérculo anterior. Anterior é pequeno, posterior é o maior, certo? Continuando. A segunda vértebra que nós vamos estar falando é o áxis, também tem nome. Então, a C1 tem nome, que é o atlas. A C2 tem nome, que é o áxis. O áxis, como a gente vai observar aqui, ela também é diferente.
Nossa, Selaneia, ela é estranha, ela parece um monte de coisa. Cada pessoa vê uma figura diferente, né? Eu vejo uma tartaruga, tem gente que vê um Buda. Pois bem, o que a gente precisa entender aqui? Quais são essas características individuais do Axis? Primeiro, ela tem corpo? Tem. Só que o corpo dela é um corpo vertical. Estão vendo comigo? Ó, é um corpo vertical. Então, ela tem corpo vertical, primeira característica que eu daria para ela. Segunda característica, ela tem um dente, um processo, pode ser chamado de dente do Axis, ou pode ser chamado de processo odontoide, de odontologia. Então, se vocês verem processo odontoide, vocês vão lembrar do dente do Axis. Ou apenas dente do Axis, as duas opções eu considero certa, ok? Deixa eu ver o que mais. Então, processo espinhoso bifurcado, precisa anotar? Não, porque é característica da região. Preciso anotar que ela tem forame transverso? Não, é característica da região cervical. Agora, ela tem dente do Axis, isso é uma característica individual, e ela tem um corpo vertical, também é uma característica individual, ok? Vamos lá. Aqui a mesma coisa que nós vimos, ó, o corpo, né? Aqui o dente, essa face articular do dente, né? Vocês vão ver o que vai limitar o movimento. Nós vamos ver que o Atlas, ele se encaixa aqui em cima, como se fosse um anel. Essa parte arredondada aqui é aquela parte arredondada do Atlas que se encaixa aqui, ó. Ok? Então, eles se encaixam aqui, aqui a gente observa o dente e aqui a gente observa, né, a face do processo odontoide. Processo espinhoso, processo articular, nada disso aqui a gente precisa registrar. E a terceira vértebra que tem característica individual é chamada de C7, que tem nome. Olha o nome dela, proeminente. Então, nome C1, Atlas, C2, Axis, C7, proeminente. A proeminente, como característica, ela tem corpo, né? A gente já tá vendo. Ela tem um processo espinhoso que não é bifurcado, mas ele é o maior processo espinhoso da região cervical. Então, como característica dela, a gente pode dizer que ela possui o maior processo espinhoso da região cervical. Parece até propaganda. Maior processo espinhoso da região cervical. Certo? Bem, coluna cervical típica. Por que típica e atípica? Não consigo entender isso. Ela vai que confusão essa matéria. Mas a matéria é boa, a matéria tem bastante assunto, tem bastante coisas para a gente estudar. Bem, o que seria uma coisa típica? Então, comidas típicas da região, por exemplo, são comidas comuns daquela região. Quando eu falo de uma vértebra típica, eu estou me referindo a uma vértebra comum da região. E a gente encontra vértebras típicas da região cervical que vai da C1 não é. A C1 ela é considerada atípica. A C2 também é atípica, ela é diferente dessa. Quando a gente chega na C3, C4, C5 e C6, essas vértebras têm a mesma característica. Elas são iguais, por isso elas são consideradas vértebras típicas da região cervical. Então, quais são as vértebras típicas da região cervical? C3, C4, C5, C6. Foi? 4 vértebras aí. De C3 a C6. São vértebras típicas. E quais são as vértebras atípicas? Quer dizer, diferentes da região cervical. C1, C2 e C7. Anotaram? Deixe de anotar. Bem, aqui nesta imagem a gente está observando o quê? O Atlas, olha. Essa parte aqui mais clara, né? Uma corzinha mais clara e lisa, é onde os côndilos occipitais vão se articular. Eles vão se encaixar aqui em cima.
Aqui atrás, a gente está observando, ó, os processos espinhosos, né, da C2, da C3, aqui seria C4, e na C1 não tem processo espinhoso, ele tem o quê? Quem lembra? Tubérculo posterior, que é o maior, lembrem disso, tá? Isso confunde, né? Porque a gente sabe que aqui atrás, na parte posterior, tudo aqui é processo espinhoso, menos a C1. A C1 é tubérculo posterior. Então, o Atlas se encaixando aqui, ó, na C2, certo? A mesma coisa, ó, C1 e C2. E aqui a vértebra típica, que vai de C3 a C6, e essa daqui é a C7, ok? Vamos dar uma olhada comigo aqui. Aqui a gente tem uma radiografia da região cervical, né? Pegando aqui a região cervical. O que eu quero que a gente consiga pelo menos entender aqui alguma coisa. Lembrando, aqui nessa parte posterior a gente já aprendeu que é o processo espinhoso, né? Até o 2 aqui, ó, processo espinhoso. Então, esse primeiro aqui que eu falei para vocês, que acaba confundindo a gente, né, com processo espinhoso, esse daqui, ó, é da C1. Então, nós temos C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Aqui termina a coluna cervical. Essa daqui, ó, já está se referindo à coluna torácica, já é a T1, corpo vertebral da T1. Então, aqui é a T1 já, ó. Então, quando a gente marca algum acidente anatômico aqui, ó, para vocês identificarem, não é processo espinhoso, mas sim tubérculo posterior. Então, lembrando que bem pertinho aqui, ó, do occipital, nós vamos ter a C1, que é a primeira vértebra. Então, C1 aqui, tubérculo posterior. Esses quadradinhos aqui na frente, a gente já sabe que são os corpos vertebrais. Então, corpo vertebral. Então, vamos dizer que eu marque para vocês aqui. Então, eu quero que vocês identifiquem, né? Vocês não vão escapar da prova prática, né? Nossa prova prática é com radiografias. E aí a gente precisa treinar, porque quando voltar eu quero dar uma aula só para a gente identificar esses acidentes e também a gente fazer atividade referente a eles. Bem, então aqui, se eu marco aqui para vocês identificarem, aqui é o corpo, mas se eu pedir, eu quero letra e número e estrutura, então eu estou querendo a letra, o número daqui e o nome desse quadrado. O nome do quadrado a gente sabe que é corpo. Então, corpo, qual a letra e o número dessa vértebra? Essa daqui é a C1, C2, C3, C4, C5. É essa que eu marquei? Nem sei se é essa. É essa daqui, vamos dizer que seja essa. C5. Então, eu vou responder corpo da C5, ok? Estrutura aqui vai ser o corpo, a letra e o número C5. Me referindo ao corpo da quinta vértebra cervical. Foi? A mesma coisa com o processo espinhoso. Acho que tem uma outra imagem aqui, eu vou falar melhor. Aqui também, né, uma imagem de tomografia 3D. A gente observa aqui, ó, a C1, a C2, né, todas articuladas, ok? Vamos lá, tem uma radiografiazinha aqui. Então, vamos dizer que eu peça para vocês, eu acho que eu até coloquei alguma coisa lá na atividade, vocês vão identificar as estruturas para mim. Então, o número 1 seria o quê? Processo espinhoso da C1? Não, né? Lógico que não. Tubérculo posterior, no caso aqui da vértebra, que é a C1. E qual é o nome da C1? Atlas. Tubérculo posterior do Atlas. O número 2, qual o nome dessa estrutura aqui atrás? Processo espinhoso. Então, o nome da estrutura é processo espinhoso. De qual vértebra? Letra e número. Então, é só eu contar. 1, 2, 3, 4, 5. Processo espinhoso da C5. Entendido?
A mesma coisa no número 3. Nome da estrutura, letra e número da vértebra. A estrutura é corpo. Letra e número, só conta. Na dúvida, a gente conta. 1, 2, 3, 4. Corpo dá C4. O número 4, a mesma coisa. Corpo de qual vértebra? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Corpo dá C6. Aqui embaixo eu coloquei uma setinha. Qual é a estrutura que tem aqui no meio? Discos intervertebrais. Mas lembra que eu falei lá atrás? Na radiografia, a gente não visualiza a estrutura em si perfeitamente, mas a gente visualiza o espaço. Então, no caso, se eu peço isso aqui como atividade, nós colocaríamos espaço discal, se referindo ao disco, né? Distal não, discal, nos referindo aqui ao espaço do disco intervertebral, certo? Aqui também, né, uma imagem radiográfica, aonde a gente está observando aqui, ó, o processo espinhoso. Então, quando a gente visualiza, né, no perfil, a gente visualiza daquela forma aqui, ó, dessa forma aqui, o processo espinhoso. Agora, quando a gente tem uma visão antero-posterior, então eu estou visualizando agora atrás, a visão posterior, é como se o indivíduo estivesse de costas e eu estivesse observando essa estrutura aqui. Então, eu não vou conseguir ver a estrutura inteira, mas eu vejo, ó, o contorno dela. Então, a gente vai observar os contornos, como se fossem gotas. Olha, observe comigo aqui, ó. Esse daqui é o processo que nós chamamos de processo espinhoso. Mas a gente vai ter uma aula só para a gente entender, né, alguns acidentes anatômicos na imagem radiográfica. Bem, aqui também, né, o nome dessa vértebra aqui seria o atlas, né, o tubérculo posterior do atlas. Essa imagem aqui eu quero mostrar para vocês é uma radiografia que a gente chama aí de transoral. Vocês depois perguntem lá para o Roberto, para o Paulo, né? Ele vai explicar melhor para vocês como é feita. É onde a gente consegue visualizar melhor o dente do áxis. Então, observe aqui, é o áxis, a C2, e é feita a radiografia no indivíduo com a boca aberta, né? O raio central entrando até aqui, e aí se verifica aqui, ó, o dente do áxis. Hoje, né, em acidentes, vai-se direto para uma tomografia. Mas anteriormente, né, quando a tomografia não estava tanto em evidência, era muito utilizado a radiografia essa transoral para identificar se não ocorreu alguma fratura no dente do áxis. Porque o dente do áxis é aquele que limita, né, o nosso movimento na rotação do crânio. Então, ele dá aquele limite de movimento. Então, em casos de estrangulamento, né, de enforcamento ou até acidentes automobilísticos, pode ocorrer, no caso de acidentes, ocorre um trincamento daquele dente do áxis. Ou no caso aí de um estrangulamento, de um enforcamento, ocorre fratura total do dente do áxis. Então, esse dente do áxis, ele é bem direcionado, é bem estudado nesses casos aí. Ok? O dente do áxis, aqui é o áxis, o corpo do áxis, que é vertical, como nós falamos. Bem, crianças, até a próxima aula. Eu não coloquei aqui o caderno de atividade, né, se referindo aí a essa parte da vértebra. Depois eu vou dar uma olhada lá no caderno. Se ainda ficou alguma coisa pendente do nosso caderno, eu vou retornar para vocês. Tentem fazer a atividade, né? A atividade, ela vale 2 pontos. Não deixem de fazer, porque a soma desses pontos vai somar com a média. Então, quando você deixa de fazer ou entrega atrasado, você pode perder ponto, porque a gente está dando um prazo de 1 semana para vocês concluírem a atividade. Se vocês não concluírem com 1 semana, vai cair a metade do ponto. Então, o que valeria 1 vai começar a valer 2, meio. O que valia 2 vai começar a valer 1. Então, é melhor, porque senão vai fazer falta para a gente fechar a média depois, tá bom? Um grande abraço para vocês.
Bom final de semana, tentem fazer a atividade está grande, mas tentem fazer. Fiquem com Deus e até a próxima.